mais ou menos que é a graça, eu espero que todo mundo consiga ver. Se não ver, Quer que a gente fique de joelho? Não, não. A gente não só trocar que tá de joelho já. Né? Mas vamos lá. Esqueci seu nome. O Michael, ele vai representar Deus. E a Fúvia vai representar o ser humano. Isso. Um dia, Deus, veio no coração de Deus a vontade de criar o ser humano. Então Deus, ele cria o ser humano, pode virar de frente para eles. Ele cria o ser humano, tá afastadinho assim, isso, mandado assim. Meninas, fica lá no cantinho. Tá, pronto, beleza. Ó, perfeito, pronto. Aí Deus um dia criou o ser humano e disse que colocou dentro dele tudo que Deus é. Então, o ser humano, e a Fúvia representa todos nós, tem tudo que Deus é. Então, ela é a imagem e semelhança de Deus. Tudo que é amor, Deus colocou dentro dela. Tudo que é paz, tudo que é benignidade, perdão, tudo está dentro dela. Vai viver para sempre. Mas a Bíblia também nos fala que o pecado, ele nos faz separação entre Deus e o homem. Vira de frente um para o outro agora aqui. O pecado faz separação entre Deus e nós, o homem. Esse abismo entre Deus e o homem, nada pode suprir. Não existe obra que pode suprir esse abismo. Não existe livro de autoajuda. Não existe psicologia. Não existe nada que possa suprir esse abismo. Esse abismo é o pecado. Então, vocês leram os versículos sobre pecado. Então, quando Deus olha para o homem, sentença de morte para ele. Porque o salário do pecado é a morte. E todos os textos que vocês leram sobre pecado falam que o homem pecou, tem que o quê? Morrer. O salário do pecado é a morte. Mas aí, vem Jesus, que é essa ponte sobre o abismo. A Bíblia fala que através de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas entre Deus e o homem. E quando Jesus morre na cruz, ele faz essa ponte entre o abismo. Então, o ser humano, a Bíblia fala, é justificado por Cristo para Deus. Que o homem pecou, mas em Cristo todos são justificados. E aonde entra o Espírito Santo? Esse é o Espírito Santo, pode abaixar o braço. O Espírito Santo fica sempre aqui. Fica parado? Não, pode ficar andando em volta dela aí. Fica sempre aqui, ó, dela aqui, ó. Jesus não precisa não, tá? É que fica toda hora em volta do homem, pode ficar andando, não precisa parar não. E o que o Espírito Santo fica fazendo? Ele auxilia, ele ensina como orar, ele ensina o que tem que pedir. Ele fica falando no ouvido dela assim, ó, você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Deus te ama muito. Você é filha de Deus. Ele testifica através de nós. Né? A Bíblia fala pra gente que o Espírito Santo, ele intercede por nós através de gemidos o quê? Inexprimíveis. E aí o que acontece? Ela representa nós, ela peca. Claro, ela erra. Aí o Espírito Santo ensina a orar também. Aí ajoelha, pode olhar. Isso, ela ajoelha e começa a orar. Aí vem Jesus até ela e pega essa oração dela e leva para Deus. Continua de joelho. E leva para Deus. Aí Jesus chega para Deus e fala assim, esqueci a Fúvia. A Fúvia pecou. Senhor, não deu de novo. Mas, Senhor, está aqui as marcas nas minhas mãos. O meu sangue, ele paga o pecado que a Fúvia cometeu. Senhor, perdoa a Fúvia. Eu já paguei por ela na cruz. Aí Deus fala assim, tá bom. Vai lá, leva para ela. Aí Jesus vem, ergue de novo a Fúvia. Deixa ela em pé. E o que Jesus faz? Ele fica entre o homem e Deus. Porque toda vez que Deus tentar olhar para a Fúvia e tentar olhar o pecado que ela cometeu, ela vai ver quem? Ele vai ver quem? Jesus. Toda vez que ele tentar olhar para ela, para ver o pecado que ela cometeu, o que ela fez de errado, ele não vai conseguir ver. Porque ele está vendo Jesus. Porque a Bíblia fala que todos nós somos justificados através dele. Porque se você tira Jesus e ele olha para ela, para nós, ele não vai assim, sentença de morte. Tem que morrer. Agora, quando ele coloca Jesus, que é a ponte entre o abismo, ele não consegue ver o nosso pecado. Ele olha Jesus, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, escondido atrás de Cristo Jesus. Porque se fosse pelas obras, tira o Espírito e fica pulando aqui, Fúvia. Começa a falar para Deus, Senhor, eu guardei isso, eu guardei aquilo, eu comi só isso, eu não fui naquele lugar. Se fosse pelas obras, nada disso teria sentido. Porque ele vai ver uma pessoa aqui totalmente errada, totalmente pecadora. Se não for pelo meu filho, se não for pelo meu Espírito, nada disso tem valor. Porque todos nós somos justificados por Cristo Jesus. Porque toda vez que Deus ele tenta olhar para nós, ele vê Jesus. E ele não fala, é pecadora. Deus olha e fala assim, eu considero vocês justos. Amém. É isso. Amém. Amém.